Hoje você vai entender o verdadeiro significado do lado da direita e da esquerda. E a pergunta é simples: em qual lado você se identifica? E antes que alguém pense em política, não é só sobre isso, é sobre algo muito mais profundo: a forma como você pensa. Você pensa de forma racional e analítica, ou reage de forma emocional e identitária? E será que esses dois modos de pensar se conectam com o que a Bíblia chama de direita e esquerda? É isso que a gente vai entender agora. Modo racional, analítico vezes modo emocional, identitário. Vivemos em um mundo onde as pessoas não são todas do mesmo modo, embora muitas acreditem que sim. Existem, de forma bem definida, dois modos principais de funcionamento quando alguém escuta, responde e debate ideias. O primeiro é o modo racional analítico, também chamado de pensamento lógico, pensamento crítico, pensamento argumentativo ou discurso racional. Nesse modo, a pessoa busca verdade e coerência. Ela aceita dados, fatos e evidências, separa a ideia da pessoa que a apresenta e é capaz de mudar de posição quando se sente convencida. A pergunta central de quem opera nesse modo é simples e honesta: isso é verdadeiro? Já o segundo é o modo emocional, identitário, pensamento defensivo, pensamento emocional ou discurso de pertencimento. Aqui, o foco não é a verdade em si, mas a proteção da identidade do grupo ao qual a pessoa pertence. A reação vem antes da reflexão, a crítica é confundida com ataque pessoal e o argumento é usado como arma, não como busca de entendimento. A pergunta central não é sobre verdade, mas sobre ameaça. Isso ameaça quem eu sou ou o meu grupo. Em linguagem ainda mais direta, o modo racional analítico quer entender, enquanto o modo emocional identitário quer se defender. Por isso, a frase síntese que resume tudo é: o racional busca a verdade, o identitário busca proteção. Quando você entende essa diferença, algo muda profundamente. Você para de insistir onde não há escuta, escolhe melhor seu público, preserva sua energia e passa a falar com muito mais impacto. Essa distinção fica ainda mais clara quando observamos as respostas das pessoas em um diálogo. Quando alguém responde com argumento, o debate pode continuar. Um argumento verdadeiro é aquele que responde à ideia, não à pessoa, apresenta razão, dado, lógica ou referência, e admite a possibilidade de estar errado. Por exemplo, em um debate jurídico, você pode dizer: presos provisórios podem votar porque ainda não têm condenação definitiva, segundo a Constituição. Se a resposta for: mas há juristas que defendem que a prisão provisória já restringe direitos civis, e que o voto deveria ser suspenso por segurança institucional, vale a pena continuar. A pessoa atacou a regra, não você, trouxe um ponto jurídico e mostrou que o debate é possível. O mesmo vale na sala de aula ou no trabalho. Você explica um procedimento correto e ouve como resposta: entendi, mas nesse caso específico a norma interna permite exceção. Está no artigo 10º. Isso é troca racional. Aqui, continuar faz sentido. O problema começa quando a resposta vem carregada de identidade ou emoção. Nem toda frase que parece lógica é, de fato, um argumento. Emoção disfarçada de argumento costuma vir acompanhada de ataque pessoal, desqualificação, ironia, apelo ao quem você é ou defesa de grupo. No campo político ou social, por exemplo, você afirma: presos provisórios votam porque ainda não foram condenados. A resposta vem: ah, claro, você deve defender bandido, típico de quem vive numa bolha. Isso não é argumento, é defesa de identidade moral. Eu sou do lado do bem e você é do lado errado. Nesse ponto, a orientação é clara: pare. Nada do que você diga vai virar verdade ali. No trabalho, você orienta algo e escuta: e quem é você para me ensinar? Trabalho aqui há 10 anos. De novo, não se discute conteúdo, mas status e ego. Na favela ou em contextos educacionais mais sensíveis, você propõe estudo e ouve. Estudar para quê? Isso é coisa de playboy. Aqui, aprender significaria sair do grupo, perder identidade e parecer menos raiz. A resistência não é intelectual, é identitária. Por isso a frase é tão importante: não se debate verdade com quem está defendendo identidade. Quando alguém está nesse modo, o que ela está dizendo, mesmo sem palavras, é: se eu aceitar o que você diz, eu deixo de ser quem eu sou. Nesse estado, fatos viram ameaça, dados viram ataque e a lógica é sentida como humilhação. Quanto mais você argumenta, mais a pessoa se fecha. Não há ignorância, é autoproteção emocional. Insistir nesse cenário é perigoso para você. Você se cansa, se frustra, perde energia, vira o chato e não convence ninguém. Pior, corre o risco de começar a falar com raiva e perder sua clareza. A saída madura é simples, embora difícil. Quando perceber que a identidade entrou em jogo, encerre com calma, mude de assunto, preserve sua energia e fale com quem quer ouvir.
Uma frase prática que resolve muita coisa é: entendo seu ponto. Vamos deixar assim. Isso não é covardia, é inteligência emocional e estratégica. No fim, o resumo é claro. Quando o argumento responde à ideia, continue. Quando a resposta defende o ego, pare. Você não precisa vencer debates. Precisa preservar sua lucidez. Quando perguntamos quem está certo e quem devemos ser entre esses dois modos de pensar, a resposta precisa ser honesta, não apenas bonita ou confortável. A verdade é que o modo racional analítico é o que está certo quando o objetivo é alcançar verdade, justiça e crescimento. Sem esse modo de pensar, não existe ciência, não existe justiça, não existe educação e não existe progresso real. A humanidade só avançou porque algumas pessoas decidiram pensar, questionar e buscar a verdade, mesmo quando isso foi desconfortável, impopular ou difícil. Por isso, quando a pergunta é qual modo constrói algo que realmente dura, a resposta é clara: é o modo racional analítico. Ele é o único capaz de sustentar conhecimento, corrigir erros e produzir avanços reais ao longo do tempo. Isso não significa que o outro modo de pensar, o emocional identitário, seja simplesmente mau ou inútil. Aqui entra a parte madura da resposta. Esse modo existe porque o ser humano sente medo, sente dor, precisa pertencer a um grupo e busca se proteger emocionalmente. Ele serve para a sobrevivência emocional, não para a descoberta da verdade. O problema surge quando esse modo passa a dominar tudo. Quando isso acontece, a verdade começa a ser vista como inimiga. O erro vira parte da identidade da pessoa e aprender passa a ser sentido como ameaça. Nesse ponto, o modo que deveria proteger deixa de proteger e começa a aprisionar. A pessoa não defende mais ideias, ela defende a si mesma, o próprio ego ou o grupo ao qual pertence. Diante disso, a resposta para quem devemos ser é clara. Devemos ser racionais, analíticos, mas saber lidar com pessoas que operam no modo emocional identitário. Essa é a diferença entre maturidade e ingenuidade. Um erro comum é ser racional e acreditar que todo mundo vai agir da mesma forma. Isso gera frustração, raiva e desgaste, porque nem todos estão dispostos a pensar ou a mudar. O caminho correto é pensar de forma racional, buscar a verdade e manter coerência, sem tentar forçar isso em quem não quer ouvir ou aprender. A forma mais correta de viver isso pode ser resumida em uma regra simples, mas poderosa. Use a razão para guiar sua própria vida e use a empatia para lidar com os outros. Quando você age assim, não abandona a verdade, não se rebaixa ao grito, não entra em guerras inúteis e não carrega o mundo nas costas. Na prática, isso significa ser racional nas decisões, estratégico nas conversas, seletivo nas batalhas e humano com quem ainda não consegue pensar de forma racional. Isso não te torna frio, te torna sólido. No fim, a resposta direta é esta: o modo racional analítico está certo, mas o sábio é aquele que sabe quando falar, quando calar e com quem insistir. Nem todo mundo está pronto para a verdade, mas você não precisa abandonar a verdade por causa disso. Quando perguntamos em qual desses dois modos Jesus se encaixava, o racional, analítico ou o emocional, identitário, a resposta é profunda e esclarecedora. Jesus operava principalmente no modo racional, analítico, mas sabia lidar como ninguém com pessoas que estavam presas ao modo emocional, identitário. Ele não era dominado por emoção, ego ou necessidade de pertencimento, mas entendia profundamente o coração humano. É isso que o torna único. Jesus pensava, ensinava e agia com lógica, coerência e verdade. Quando era questionado, ele não reagia com gritos ou ataques pessoais, ele argumentava. Um exemplo claro disso aparece quando o acusaram de expulsar demônios pelo poder do mal. Jesus respondeu mostrando a incoerência da acusação ao dizer que um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Isso é lógica pura. Ele desmontou o argumento sem atacar as pessoas, mostrando que a acusação não fazia sentido. Jesus também buscava a verdade acima da aprovação das pessoas. Ele não adaptava sua mensagem para agradar multidões. Em determinado momento, quando muitos discípulos acharam seus ensinamentos difíceis e decidiram ir embora, Jesus não tentou segurá-los nem suavizou o que havia dito. Ele preferiu perder seguidores a trair a verdade. Isso mostra um pensamento racional analítico com profundo compromisso moral. Outra característica marcante é que Jesus sabia separar a ideia da pessoa. Ele corrigia o erro sem negar o valor humano. No encontro com a mulher samaritana, por exemplo, Jesus expôs com clareza as incoerências da vida dela, mas sem humilhá-la. Ele apresentou os fatos, levou-a à reflexão e ofereceu a possibilidade de mudança. Ali estavam juntos a verdade, a clareza e a dignidade. Ao mesmo tempo, Jesus reconhecia quando não havia disposição para aprender.
Diante de pessoas presas ao modo emocional identitário, especialmente líderes religiosos que defendiam poder, status e identidade, Jesus mudava sua postura. Muitas vezes ele respondia com silêncio, com perguntas, com parábolas ou simplesmente se retirava. Ele entendia que não adiantava debater verdade com quem não queria aprender, mas apenas proteger o próprio ego e posição. Jesus não discutia verdade com quem estava defendendo identidade. Quando a situação exigia, Jesus também expunha esse comportamento identitário de forma clara e pública. Ele chamou líderes religiosos de hipócritas porque ensinavam uma coisa e viviam outra, usando a religião como instrumento de controle. Isso não foi explosão emocional nem descontrole, foi uma denúncia racional e moral, feita no momento certo e com propósito. Por isso, Jesus não pode ser rotulado apenas como amoroso ou apenas como duro. Ele foi os dois, no lugar certo. Com quem queria aprender, ele foi paciente e didático. Com quem buscava poder, foi firme e direto. Com quem sofria, foi compassivo. Com quem manipulava, foi claro e confrontador. Isso mostra uma inteligência emocional guiada pela razão. No conjunto, Jesus buscava a verdade, ensinava com lógica, não agradava massas, não forçava quem não queria ouvir e não carregava o mundo nas costas. Ele ensinava, mas deixava claro que a responsabilidade de ouvir e aprender era de quem escutava. Por isso dizia, em essência, que quem tivesse ouvidos para ouvir, ouvisse. Nem todos estavam prontos, e isso fazia parte da realidade humana. A conclusão é direta: Jesus não operava no modo emocional identitário. Ele não defendia ego, grupo ou status. Jesus era racional, analítico com amor e estratégico com quem não queria aprender. Ele mostrou que é possível viver na verdade sem se perder em conflitos inúteis, ensinar sem se desgastar e amar sem abrir mão da lucidez. Quando falamos desses dois modos de pensar, racional analítico e emocional identitário, não estamos falando exatamente de partidos políticos, mas de formas de raciocinar. Mesmo assim, dá para perceber uma tendência geral na política. De modo geral, a direita costuma se aproximar mais do modo racional analítico. Esse modo valoriza dados, lógica, causa e efeito, responsabilidade individual e regras claras. O debate costuma girar em torno de perguntas práticas. Como isso funciona? Quanto custa? Qual será o impacto real? A ideia central é analisar consequências e buscar coerência. Já a esquerda, em geral, tende mais ao modo emocional identitário. Nesse modo, o foco está em identidade, pertencimento a grupos e linguagem emocional. Os argumentos costumam partir de quem sofre, quem é oprimido ou quem é excluído. Muitas críticas são interpretadas como ataques pessoais ou ataques ao grupo, e o discurso usa com frequência palavras e slogans carregados de emoção. É muito importante entender que isso não é uma regra absoluta. Nem toda pessoa de direita pensa de forma racional, e nem toda pessoa de esquerda pensa de forma emocional. Existe direita movida por emoção e existe esquerda técnica e analítica. O que muda é o tom dominante do discurso, não o caráter das pessoas. O problema aparece quando qualquer lado deixa um modo dominar tudo. Quando a direita vira apenas identidade, ela para de ouvir dados. Quando a esquerda rejeita qualquer lógica que confronte sua narrativa, ela para de aprender. Por isso, a conclusão é simples: o modo racional analítico aparece mais frequentemente na direita, e o modo emocional identitário aparece mais frequentemente na esquerda. Mas nenhum lado é dono da verdade. A verdade costuma aparecer quando alguém aceita fatos, está disposto a mudar de ideia e não confunde crítica com ataque pessoal. Isso também explica por que debates políticos quase nunca funcionam. Muitas vezes uma pessoa está tentando argumentar, enquanto a outra está apenas defendendo sua identidade. Entender isso não é para vencer discussões, mas para saber quando vale a pena conversar e quando é melhor parar. A Bíblia fala muitas vezes sobre direita e esquerda, e isso não acontece por acaso. Desde os evangelhos até os livros de sabedoria, esses dois lados aparecem como símbolos de posturas diferentes diante da verdade, da vida e de Deus. Um exemplo muito conhecido é o dos dois ladrões crucificados ao lado de Jesus. O ladrão que estava à direita se humilha, reconhece o próprio erro, pede misericórdia e admite a verdade. Já o ladrão da esquerda reage com zombaria, se defende e não reconhece sua culpa. O contraste é claro: de um lado, humildade e aceitação da verdade. Do outro, orgulho e negação. Esse mesmo padrão aparece quando a Bíblia fala do sábio e do tolo. Em Eclesiastes está escrito que o coração do sábio se inclina para a direita, enquanto o do tolo se inclina para a esquerda. Aqui, a direita simboliza discernimento,
autocontrole e leitura correta da realidade, enquanto a esquerda representa a tolice, a confusão e a resistência à correção. Sabedoria, no sentido bíblico, não é agir por impulso ou emoção, mas pensar, refletir e escolher o caminho certo mesmo quando isso exige esforço. Jesus também usa essa linguagem simbólica quando fala do julgamento final. Ele diz que as ovelhas ficarão à direita e os perdidos, representados pelos bodes, ficarão à esquerda. As ovelhas são aquelas que ouviram, entenderam e praticaram. Os que ficam à esquerda são os que ignoraram, rejeitaram ou viveram apenas para si mesmos. Não se trata de aparência ou posição física, mas de postura interior diante da verdade. Outro símbolo forte é o fato de Jesus ser descrito como estando à direita de Deus Pai. A direita, na Bíblia, é lugar de autoridade, honra, retidão e favor. Nunca é associada à confusão ou ao erro. Esse significado acabou influenciando até a linguagem do dia a dia. Expressões como meu braço direito, que indica confiança e competência, ou acordar com o pé esquerdo, que sugere que algo deu errado, não surgiram do nada. Elas têm origem numa visão moral antiga, fortemente moldada pelo pensamento bíblico. Tudo isso leva a uma pergunta natural. Isso mostra que a direita é mais analítica. A resposta precisa ser madura e cuidadosa. A Bíblia não está falando de direita e esquerda políticas, como entendemos hoje. Ela fala de posturas mentais, morais e espirituais. A direita simbólica representa quem aceita a verdade, se corrige, assume responsabilidade e se humilha quando erra. Essa postura se parece muito com o que chamamos de modo racional analítico. Já a esquerda simbólica aparece ligada a reações emocionais, defesa do ego, justificativas para o erro e rejeição da correção, algo próximo do modo emocional identitário. A Bíblia não nega que o ser humano tem emoções. Pelo contrário, ela reconhece o medo, a dor, a necessidade de pertencimento e a fragilidade humana. O ponto central é outro: emoção não pode governar a verdade. Quando isso acontece, o erro vira identidade, a correção vira ataque e o orgulho vence a razão. No fim, o padrão bíblico é consistente. A direita simboliza verdade, sabedoria e correção. A esquerda simboliza resistência, orgulho e perda de caminho. Isso não transforma a direita política em santa nem a esquerda política em maligna. Mas ajuda a entender por que, historicamente, o pensamento bíblico valoriza tanto a razão, o autocontrole, a responsabilidade e a verdade acima do ego. Em resumo, a Bíblia não escolhe partido. Ela escolhe postura diante da verdade. E, simbolicamente, chama essa postura de direita. Se você é uma pessoa racional e analítica, você entende que conteúdos como esse, mais profundos, complexos, exigem tempo, estudo e dedicação para serem feitos. E se você entende que, quando ninguém comenta, não se inscreve e não curte, o próprio YouTube interpreta que o conteúdo não é relevante, reduz o alcance e deixa de recomendar o vídeo. E também entende que, ao fazer isso, você aumenta o alcance e valoriza esse tipo de conteúdo. Então meu obrigado vai especialmente para você, racional analítico. Por isso, se esse vídeo te ajudou a pensar, curta, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Isso fortalece o canal e permite que esse tipo de conteúdo continue chegando a mais pessoas. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.